E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos começar uma minissérie por aqui comemorando os 10 anos do álbum Art Pop de Lady Gaga. Para esse primeiro vídeo eu resolvi falar sobre o seguinte: por que Art Pop só está sendo valorizado 10 anos depois do seu lançamento? Pois é, a gente tem percebido que tá muito comum hoje em dia na música as pessoas meterem o pau numa determinada obra numa época e depois de alguns anos eles enaltecerem aquilo como basicamente o suprassumo do que a cultura pop foi, né? Isso daí é muito hipócrita, mas a gente percebe que esse saudosismo estranho que de repente rola mostra muito sobre como as pessoas muitas vezes não têm uma opinião própria e acabam indo muitas vezes em trends que estão rolando aí de hate. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas por Lady Gaga e suas eras musicais fabulosas. Se por acaso você ainda não conhece, tá esperando o quê? Clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. O álbum Art Pop, quando foi lançado, dividiu muito a opinião da crítica especializada, assim também como a própria fanbase da Gaga. Enquanto muitos fãs amaram aquela obra e abraçaram aquela obra de uma forma muito íntima, outros deram totalmente as costas para Gaga, dizendo que ela saturou e que ela havia se perdido no meio desse caminho todo. Porém, estranhamente, depois de 10 anos após toda essa onda de hate, o lançamento desse álbum e todas essas controvérsias, parece que as pessoas resolveram revisitar o disco e compreender a obra que ele era. Art Pop marca uma nova exploração artística para Gaga. Ele mostra um afastamento significativo dos trabalhos anteriores, tanto musicalmente quanto visualmente. Ele foi um projeto muito ambicioso que mergulhou em diversas formas de arte, incluindo não somente música pop, mas também a moda e artes visuais. A disposição de Gaga de assumir riscos e explorar novos territórios criativos costuma ser mais apreciada com o tempo. É muito doido isso, né? Porque na época que a gente viveu Art Pop, a gente teve diversos tipos de falas absurdas sobre este projeto. Não com apenas as pessoas metendo pau no som daquele disco que muitos disseram ser saturado para sua época, porque a gente estava vivendo o auge do eletropop, o auge do EDM, né? Mas também porque, visualmente falando, a Gaga mais uma vez trazia todo aquele aspecto fashionista muito forte, afins que ela já estava fazendo há alguns anos. Então vamos dizer que, tipo assim, mais uma vez as pessoas falavam daquele jeito: ah, de novo a Gaga sendo esquisita, ela não sabe fazer outra coisa? Pois é, na verdade ela estava sendo única o tempo todo e as pessoas não souberam apreciar. O álbum trouxe um som à frente do seu tempo, incorporando elementos de música eletrônica, dance e pop muito experimentais. Alguns críticos e ouvintes podem não ter abraçado totalmente esse som na época, mas ele influenciou a música subsequente e ajudou a moldar a direção da música pop nos anos seguintes. Quantos artistas queer nós testemunhamos aí nos últimos anos, entregando basicamente tudo que a Gaga fez no Art Pop 10 anos antes, né? Não é novidade nenhuma que esse tipo de coisa normalmente aconteça, né? As pessoas têm essa tendência de meter o pau muitas vezes numa determinada coisa, porque várias pessoas estão metendo o pau. É o famoso efeito manada. A gente sempre fala muito isso aqui no canal. Em muitas vezes as pessoas criticam um determinado projeto sem nem mesmo dar a oportunidade de conhecer todas as nuances do que está sendo apresentado ali. Eles apenas avaliam isso daí de uma forma bem assim linear e básica e simplesmente dão as costas pouco tempo depois.
Só que a gente percebe que os artistas atuais estão cada vez mais dentro desse mundo. Se a gente pegar, por exemplo, a Kim Petras, que é uma artista fabulosa, que surgiu bem recentemente, a gente vai perceber uma extrema influência de Lady Gaga, principalmente da era art pop, no trabalho dela. A gente já ouviu pessoas falando desse álbum, como por exemplo o próprio Sam Smith, que é outra pessoa aí queer, que trouxe pra gente discos maravilhosos ao longo dos anos e que ele disse que Gaga era uma grande referência pra ele, entre outras pessoas incríveis aí da indústria. Então assim, o reflexo do trabalho foda da Gaga continua batendo em outras pessoas que estão vindo depois dela, mas isso daí é uma discussão que muitos ignoram totalmente por muitas vezes odiar Lady Gaga ou simplesmente repetir o discurso de outra pessoa. A arte visual e conceitual foi algo também que foi muito inovador nessa nova era, principalmente por conta da narrativa que Gaga fez para o art pop. Esse disco foi acompanhado por uma experiência de multimídia que incluiu não apenas videoclipes, mas também um aplicativo, além de apresentações ao vivo, o que contribuiu para o disco ganhar um valor artístico único. Com o passar do tempo, esses elementos foram ficando cada vez mais reconhecidos pela sua criatividade e influência. A gente sabe que as performances do art pop são únicas em tudo que Gaga se propôs a fazer. A gente teve performances extremamente controversas, como por exemplo a modelo vomitando nela enquanto ela cantava. A gente teve toda aquela performance em geral do iTunes, que foi muito comentada na época. Os videoclipes também que receberam uma grande atenção. Toda a questão também dos vídeos começarem a se atrasar em determinado momento, polêmicas que surgiram do R. Kelly, enfim, tudo aquilo ali contribuiu para fazer com que essa era ganhasse um tom único, seja negativamente ou positivamente. Tudo ali era muito só daquilo ali. Lady Gaga, com sua fanbase extremamente devota, ao longo dos anos, continuaram a referenciar esse trabalho. O álbum ganhou seguidores em forma de culto, que ajudaram ele a elevar o seu status e valor dentro da indústria fonográfica. Basicamente, alguns álbuns passam por esse tipo de situação, como por exemplo também o Blackout da Britney Spears, que ganhou um tom só dele, assim como também o próprio B-Day da nossa queridíssima Beyoncé, que também ganhou um culto de seguidores só dele. O contexto sociocultural também é muito importante da gente avaliar no porquê de art pop ter envelhecido como vinho no final das contas e não queijo cottage como muitas pessoas juraram que na época ele iria envelhecer. Às vezes, a recepção de um álbum pode ser influenciado pelo contexto sociocultural em que ele foi lançado, o que pode ter sido considerado polarizador e não tão convencional numa época, pode ser reavaliado e apreciado noutra, à medida que as atitudes e tendências sociais evoluem. É importante a gente lembrar que em 2013 a gente já vivia uma ascensão muito grande dessa questão da opinião nas redes sociais e principalmente também, a acessibilidade a novos tipos de música, artistas e sons. Só que muitas vezes, ainda assim a gente fica bem embolhado em determinados tipos de interpretação. Principalmente porque, ao mesmo tempo que o art pop tem essa característica de ser funcional para o mercado da época que ele estava sendo lançado, também ele era considerado contra a cultura porque ele não possuía um tipo de fórmula muito atrelada às suas músicas. Então ele foi amplamente comparado com discos do ano que ele foi lançado e muitas pessoas não souberam ter esse tato para entender essa questão desse álbum que foi tão interessante. Então, anos depois, a gente acaba percebendo que esses álbuns que na época muitos diziam que era incrível e afins, acabaram ficando datados no tempo e o art pop foi superando cada uma das barreiras e influenciando novas pessoas. No geral, a apreciação de art pop 10 anos depois pode ser uma combinação de fatores como citamos aí, incluindo a visão artística que Lady Gaga tem, a influência do álbum na indústria musical, a fanbase muito foda e por aí vamos. Não é incomum que álbuns que inicialmente receberam críticas mistas encontrem uma recepção mais positiva e duradoura com o passar dos anos.
Ao lado do próprio art pop, a gente pode citar o Stripped, da Christina Aguilera, que é um álbum que pro Metacritic não conseguiu nem ficar com uma nota verde. Ele é amarelo na crítica, como um álbum bem qualquer coisa. E você vai ler as críticas, você vê uma chuva de machismo. Olha anos depois o que esse álbum não se transformou. Então é a mesma coisa que aconteceu com o art pop. Claro que ele demorou 10 anos para conquistar isso tudo, e a Christina 20, mas de qualquer forma é o mesmo tipo de sistema que a gente vê aí que cada vez mais está sendo quebrado, ok? Comenta aqui a sua opinião sobre o porquê você acha que o art pop envelheceu bem e por que as pessoas começaram também a valorizar esse projeto, que eu quero saber o que você tem para me dizer. Fechado? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!